Malaquias, capítulo 1, versículo 1 diz assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Vamos orar mais uma vez, pedindo para que Deus fale aos nossos corações de maneira através do Espírito Santo nesta noite. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer pelo privilégio de poder aprender um pouco mais da Tua Palavra e o privilégio também de sermos confrontados pelo Senhor. Queremos pedir que Teu Espírito Santo venha abrir nosso entendimento para entender as maravilhas da Tua lei. Pedimos que Teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações através desta mensagem. Glorifica o Teu nome, glorifica os Teus atributos através da Tua Palavra e por intermédio do Teu Espírito Santo, para que ao final de tudo apenas o nome do Teu Filho amado Jesus Cristo seja lembrado e glorificado. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, é comum muitas vezes nós termos o sentimento de instabilidade quanto ao conceito de justiça de Deus. Em outras palavras, eu estou me referindo a muitas vezes nossos corações ficarem inquietos com respeito à justiça de Deus no que diz respeito ao controle de Deus em nossas vidas. Existem três principais situações onde as pessoas costumam questionar a justiça de Deus. E estou falando aqui especialmente dos crentes, especialmente daqueles que são filhos de Deus. Então vou relatar aqui introdutoriamente as três principais situações que os crentes geralmente questionam a justiça de Deus. E esses questionamentos, às vezes, eles são verbalizados. Esses questionamentos, por vezes, eles são tidos e manifestados apenas através de um sentimento ou no inconsciente do crente. Mas são três as situações onde os crentes mais questionam a justiça de Deus. Primeiro, quando nós somos injustiçados. Quando nós passamos por uma situação de injustiça, por vezes nós questionamos a justiça de Deus. Aonde está a justiça de Deus? Por que Deus não vem nos vingar? Por que Deus não vem nos defender? Por que Deus não manifesta a sua justiça diante de injustiças que nós sofremos? Seja injustiça que nós sofremos no trabalho, seja injustiça que nós sofremos na família, ou na igreja, ou em qualquer circunstância. Então, essa é a primeira situação. Injustiças que nós sofremos. Uma outra situação onde nós muitas vezes questionamos a justiça de Deus é quando nós presenciamos injustiças. Quando nós presenciamos injustiças na sociedade, no Estado, no governo, na política, quando nós presenciamos injustiças dentro da própria igreja, imoralidades, pecados ou na sociedade, vem um sentimento inquietante de Deus agir com justiça. Até quando, Senhor, não julgará e não vem defender o teu povo, não manifesta a sua justiça? Então, é a segunda situação em que nós geralmente questionamos a justiça de Deus. Em primeiro lugar, nós questionamos a justiça de Deus quando nós somos injustiçados. Em segundo lugar, nós questionamos a justiça de Deus quando nós presenciamos injustiça. Em terceiro lugar, nós costumamos a questionar a justiça de Deus quando nós presenciamos a prosperidade dos ímpios. E não adianta a pessoa se defender dizendo, mas pastor, eu nunca questionei a justiça de Deus. Como eu falei no início, isso às vezes é verbalizado, ou às vezes vem em formato de sentimento ou de pensamento. Mas quando nós percebemos também a prosperidade dos ímpios, inclusive, nós levantamos questionamentos a respeito da justiça de Deus. Nós levantamos questionamentos. Por que que Deus permite que os ímpios prosperem? Porque os ímpios prosperam e os justos muitas vezes é que passam por aperto, passam por lutas e tribulações. Meus queridos irmãos, esses três tipos de questionamento permeiam o livro do profeta Malaquias, porque eram situações que o povo de Deus estava vivenciando no período do profeta Malaquias. As pessoas estavam se sentindo muitas vezes injustiçadas por Deus, em outras situações estavam questionando a justiça de Deus diante das injustiças dos ímpios, injustiça dos povos vizinhos, dos impérios, às vezes a injustiça dentro do próprio povo de Deus. Também havia um questionamento a respeito da prosperidade dos ímpios,
No capítulo 4, por exemplo, nós vemos esse questionamento, onde eles dizem que é em vão servir a Deus, uma vez que são os ímpios que prosperam e não os crentes. Então, Deus levantou o profeta Malaquias no ano 430 a.C., depois da reconstrução do templo. Já na construção do segundo templo, Deus levantou o profeta Malaquias para trazer uma resposta a respeito da sua justiça para a nação de Israel. Então, nós temos como temática, nesse primeiro texto, do versículo 1, como Deus revela a sua justiça, como a resposta às inquietações do povo de Deus. Inquietações por vezes injustas. Veremos nessa noite, com base em Malaquias 1:1, como Deus revela a sua justiça. Lembrando, meus irmãos, que nós podemos contextualizar o livro do profeta Malaquias no mesmo período de Esdras, Neemias, ali já depois, ao final da construção do templo. Então, meus queridos irmãos, vejamos como Deus revela a sua justiça. Em primeiro lugar, Deus revela a sua justiça através de uma sentença, versículo 1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio do profeta. Isso significa que Deus revela a sua justiça através de uma sentença, significa que existe aqui um cenário judicial, um cenário de julgamento. Agora, é contra quem que o Senhor está levantando esse julgamento, essa sentença? Contra quem que Deus levanta essa sentença para revelar a sua justiça? Versículo 1, sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Em primeiro lugar, a sentença é contra Israel. Em primeiro lugar, Deus manifesta a sua justiça na própria casa de Deus. Como está escrito na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo de número 7. O juízo é começado pela casa de Deus. Deus começa o seu juízo, seu julgamento, pelo próprio povo de Deus. Como nós lemos em Hebreus capítulo de número 10, meus irmãos, versículo 30, Deus julgará o seu povo. E de que maneira Deus julga o seu povo? Disciplinando, corrigindo, através de advertência. E quando o povo permanece de dura cerviz, então Deus vem e intervém de uma maneira disciplinar, de uma maneira mais dura, mais severa, através de tribulações. Como Deus estava, de fato, já apontando o julgamento para o povo de Deus em Malaquias. Nós podemos perceber isso, meus irmãos, em Malaquias, capítulo 3, versículo 3 a 4, onde Deus disse que vai purificar os filhos de Levi, como o ourives purifica o ouro e a prata. Quem são os filhos de Levi? Quem são os sacerdotes no Novo Testamento? De acordo com a primeira carta de Pedro, capítulo 2, nós, os crentes, a igreja, nós somos sacerdócio real. Nós somos os sacerdotes e somos nós quem Deus vai purificar, como se purifica ouro e prata. De que maneira se purifica ouro e prata? Debaixo de um fogo em alta temperatura, para que se derreta, para que se purifique, para se tornar um metal mais nobre, com o objetivo de purificar o nosso caráter. Então, meus irmãos, o juízo de Deus é começado pela casa de Deus. Deus revela a sua justiça, primeiro corrigindo o seu povo, corrigindo a sua casa, corrigindo os crentes. E essa correção acontece de duas maneiras, através de advertência verbal, através dos profetas, como aconteceu em Malaquias, advertências severas, advertências duras, mensagens duras, pregações duras através do profeta Malaquias. Em seguida, o próximo profeta que surgiu foi João Batista, com pregações duras também. E por causa da pregação dura de João Batista, isso teve como consequência a morte de João Batista. Depois de João Batista, já se iniciou pregações e mensagens duras e severas através do próprio Cristo, a ponto dos próprios discípulos de Jesus dizerem: essa mensagem é muito dura, quem pode ouvi-la? E muitos abandonaram ali o caminho. E Jesus disse para os 12, vocês também querem ir? Meus irmãos, isso significa que se nós somos servos de Deus, nós não devemos endurecer nosso coração, como nos dias de Meribá, no povo de Israel, onde eles endureceram o coração. Nós devemos ser quebrantados para ouvir a palavra de Deus com humildade, mesmo que a palavra de Deus confronte o nosso caráter, mesmo que sejam mensagens que venham de encontro ao nosso caráter, às fraquezas morais que nós temos, mesmo que sejam mensagens provocadoras, nós temos que receber de bom grado, com o coração quebrantado. Como está escrito em Jeremias capítulo 23, versículo 33
33 a 35, onde o povo estava dizendo que a sentença do Senhor era muito dura. E Deus diz para o povo de Israel em Jeremias 23 que eles não deveriam encarar a sentença de Deus como algo muito duro e pesado, porque é a palavra de Deus, e Deus certamente iria retribuir aqueles que considerassem a sentença do Senhor como algo pesado e duro. Sentença contra Israel, sentença contra a igreja, sentença contra você, sentença contra mim. O que diz essa sentença? Arrependei-vos e limpai os vossos corações, lavai as vossas mãos, limpai os corações pecadores, é o que diz Tiago, capítulo de número 4, versículo 8 e 9, onde nós devemos de fato limpar nossas mãos, nos arrepender de nossos pecados. Não pensemos, meus irmãos, que o fato de nós não perdermos a salvação, não pensemos que isso significa que Deus vai nos poupar de julgamento. Deus nos julga. O julgamento de Deus começa pela própria casa de Deus, e Ele limpa, Ele trata o caráter. Obviamente, isso não é através de situações confortáveis. Muitas vezes Deus disciplinou o povo de Israel até com a própria morte. Deus disciplinou pessoas no Novo Testamento através da própria morte, como Jesus fez com uma mulher denominada Jezabel e seus filhos em Apocalipse. Deus disciplinou muitas vezes com enfermidades no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Deus disciplinou muitas vezes com lutas e tribulações, porque Deus de fato julga seu povo. Mas o julgamento não é só contra o povo de Deus. A sentença não é só contra o povo de Deus. Apesar de que a sentença começa pela casa de Deus, mas o julgamento também se estende para as nações, para os povos, para os ímpios. Então, de que maneira Deus revela a sua justiça? Esse é o tema de hoje, é o tema de Malaquias, como Deus revela a sua justiça. Em primeiro lugar, através de uma sentença, a começar pela casa de Deus. Mas essa sentença também se estende para os povos, para as nações, para os ímpios, como está escrito na própria carta de Pedro, 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Ora, se o juízo começa pela casa de Deus, quanto mais julgai vós os ímpios, ou seja, Deus vai julgar muito mais os ímpios, obviamente no tempo oportuno, no grande dia do Senhor, como está escrito em Malaquias capítulo 4, versículo 1. Naquele dia nascerá o sol da justiça, e os ímpios serão condenados e queimados como se queima palha. Ou seja, Deus julgará os ímpios. Ainda que a sensação do povo no período de Malaquias é uma sensação de injustiça da parte de Deus, porque Deus aparentemente não condena os ímpios, pelo contrário, os ímpios prosperam e os justos sofrem. Então, observe a percepção do crente, a inveja do crente, ao olhar para a sua própria vida e perceber as imperfeições, as dificuldades da sua vida, na vida financeira, na saúde, no casamento, na família. E aí o crente começa a se sentir um coitado, uma vítima, e dizer para Deus: ó Senhor, como eu sofro, enquanto o meu vizinho, meu colega de trabalho, meu patrão, que é um ímpio, às vezes bebe, às vezes tem comportamento impuro, e mesmo assim eles prosperam, enquanto eu sofro. E Deus vem me trazer a resposta em Malaquias, dizendo que naquele dia vereis a diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. Naquele dia, ou seja, Deus manifesta a sua sentença contra as nações, mas no dia oportuno, que é o dia do juízo. Então, meus queridos irmãos, nós chegamos à primeira conclusão de que Deus revela a sua justiça através de uma sentença, a começar pela casa de Deus, em seguida pelos ímpios. Então, de que maneira Deus revela a sua justiça? Em primeiro lugar, através de uma sentença. Em segundo lugar, através de um mensageiro. Malaquias capítulo 1, versículo 1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Por intermédio de Malaquias. Meus irmãos, Deus sempre levantava profetas no Antigo Testamento para pronunciamento de juízo e retorno à lei. Nós temos que entender que os profetas, eles não tinham um ministério contínuo o tempo todo em Israel ou no período do povo de Deus, mas sim quando era necessário. E quando era necessário? Sempre que o povo se desviava, sempre que os reis e sacerdotes perdiam as rédeas do povo de Deus na condução, então Deus levantava um profeta. Ele levantava um profeta circunstancialmente para pronunciar uma sentença de juízo, ou para conclamar o povo ao retorno à lei, ao retorno ao arrependimento. E isso acontecia também no período de Malaquias. Malaquias foi um profeta que Deus levantou para que o povo se arrependesse.
Deus levantou Malaquias para pronunciar uma sentença contra o povo no período de Malaquias. Então, de que maneira Deus revela a sua justiça? Não só através de uma sentença, mas através de um mensageiro. Ele sempre traz um mensageiro para um pronunciamento a respeito da sua justiça e da sentença. O próprio nome Malaquias já traz uma conotação de um mensageiro de juízo. O nome Malaquias significa meu mensageiro. Malak é de mensagem, Malaqui significa meu mensageiro em hebraico. O próprio Malaquias era um mensageiro da parte de Deus para trazer revelações a respeito da justiça de Deus. Dentro do livro de Malaquias, ainda no capítulo 2, versículo 7, temos os sacerdotes como mensageiros. Os sacerdotes, eles foram levantados não só para a condução do culto sagrado, dos sacrifícios, mas para ensinar ao povo a lei. Como está escrito em Malaquias capítulo 2, versículo 7, que fazia parte do papel do sacerdote, instruir o povo de Deus nos caminhos do Senhor. O sacerdote também, de certa forma, era um mensageiro, mas os mensageiros da época de Malaquias, que os sacerdotes estavam recebendo exortação da parte de Deus. Um outro mensageiro contido na mensagem de Malaquias é João Batista. Como está escrito em Malaquias capítulo 3, versículo 1, já ali um pronunciamento profético a respeito do surgimento de João Batista, que prepararia o caminho do Senhor. Capítulo 3, versículo 1, eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. João Batista. No capítulo 4, versículo 5, fala que Deus vai levantar ou vai trazer Elias, né, que esse Elias vai preparar o caminho do Senhor. Como Elias, de fato, ele fazia parte daquela expectativa messiânica, os judeus estavam esperando ainda o retorno de Elias, eles estavam acreditando no Novo Testamento que Elias haveria de vir literalmente, mas esse Elias diz respeito a João Batista, como o próprio Cristo relatou nos Evangelhos. Então Malaquias era um mensageiro, o sacerdote era um mensageiro, João Batista era um mensageiro, Moisés era um mensageiro. Capítulo 4, versículo 4 de Malaquias fala sobre isso, onde Deus exorta o povo a ouvir Moisés. Malaquias 4:4, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo. Ou seja, Deus usou Moisés para trazer uma mensagem. E por último, e o mais importante, o maior e grande mensageiro da parte de Deus é o próprio Cristo, o anjo da aliança. Malaquias capítulo 3, versículo 1. Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. A palavra ângelos no Novo Testamento significa exatamente mensageiro. O mensageiro da aliança, o pregador da aliança. Esse mensageiro da aliança que vem, virar do templo, do seu santo templo, é o próprio Cristo, porque João Batista é aquele que preparou o caminho para o surgimento, o aparecimento de Cristo. Cristo é o grande mensageiro de juízo, como está escrito e relatado pelo próprio João Batista nos Evangelhos. Ele é que vai com a sua pá recolher, de fato, os ímpios e lançar no inferno. Ele é que vai trazer juízo. Agora ele traz um juízo, na verdade o julgamento purificador através do Espírito Santo, mas no grande dia do juízo final ele vai trazer juízo eterno sobre os ímpios, o grande mensageiro. Então, meus queridos irmãos, Deus revela a sua justiça através de mensageiros, como Malaquias, como os sacerdotes deveriam agir, mensageiros como João Batista e como principalmente o próprio Cristo. No Novo Testamento, o ofício profético não existe mais. Deus, obviamente, levantou profetas em algumas ocasiões específicas no Novo Testamento, mas não mais como fonte de revelação canônica, de maneira como um ofício, como existia no Antigo Testamento. Mas nós temos que entender que o espírito profético persiste no Novo Testamento. O que eu quero dizer com espírito profético? Significa que Deus levanta homens para falar ao seu povo em nome do Senhor. Aí alguém pode dizer, não, pastor, mas os profetas no Novo Testamento, os pregadores, os pastores no Novo Testamento, eles pregam a palavra de Deus. É diferente dos profetas que traziam a nova revelação. Meus queridos irmãos, os profetas do Antigo Testamento
eles não só traziam uma nova revelação, mas eles tinham como principal função exortar o povo a voltar à lei, voltar para a lei. Como diz em Malaquias capítulo 4, versículo de número 4, existe uma exortação nesse sentido, no último profeta do Antigo Testamento, Malaquias 4:4, lembrai-vos da lei de Moisés. Na verdade, a principal função de um profeta no Antigo Testamento era fazer o povo voltar à lei. Nesse sentido, o espírito profético persiste no Novo Testamento, onde Deus exorta o povo a voltar à lei, a voltar à sua palavra, a se voltar para a palavra do Senhor. E nesse sentido, Deus usou os apóstolos, Deus usa os presbíteros, Deus usa os pastores, Deus usa os evangelistas para exortarem o povo a voltar para a palavra de Deus. E quando um pregador está exortando a igreja a se voltar para a palavra de Deus, naquele momento o pregador está tendo um espírito profético da parte de Deus, aonde o povo é exortado a se voltar para a palavra de Deus. E é nesse sentido que Isaías capítulo 66, versículo 2, Deus diz que ele olha para aquele que é abatido de espírito, aquele que treme diante da palavra de Deus. É nesse sentido que o apóstolo Paulo nos diz, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 13, ele dá graças a Deus e elogia os Tessalonicenses, porque os Tessalonicenses recepcionaram a palavra de Deus, receberam a palavra dos apóstolos como palavra de Deus. Na verdade, quando um pregador está sendo fiel à exposição das Escrituras, quando você tem certeza que aquela pregação é fiel à palavra de Deus, se você não recebe aquela exortação como palavra de Deus, simplesmente porque te incomoda, você está se comportando como um ímpio, e Deus demandará de ti essa postura. Então, meus queridos irmãos, nós temos que entender que sempre quando a igreja ouve uma pregação da palavra de Deus, existem geralmente 3 posturas. E isso não é só no Novo Testamento. Durante toda a história de Israel também foi assim, quando os profetas pronunciavam uma mensagem do Senhor, o povo se comportava de 3 possíveis formas, como acontece ainda hoje. Em primeiro lugar, meus irmãos, existem aqueles que recebem a mensagem como uma mensagem de Deus, como palavra de Deus. Aqueles que recebem o pregador como um profeta do Senhor. Isso acontecia no Antigo Testamento, como também acontece no Novo, como aconteceu com os Tessalonicenses. Ainda existem pessoas na igreja que, quando ouvem uma pregação, elas estão preocupadas em ouvir Deus falar. Deus falando ao seu coração. E tratam aquele pregador como profeta do Senhor. A pergunta é, como você trata os pregadores que têm sido usados por Deus para falar ao seu coração, para pastorear o seu coração de sua família? Você recebe esses pregadores como profetas do Senhor? Essa é a primeira postura. Uma outra postura são os indiferentes. Ouvem a mensagem, ouvem os pregadores, os profetas, tanto do Antigo como da Nova Aliança, e são indiferentes, tanto faz. Também Deus vai demandar deles, porque Deus não quer nem que... Deus, ele manda, na verdade, você escolher entre ser quente ou frio e não morno, senão ele vomitará da sua boca. E existe uma terceira postura, que são os que maltratam os profetas de Deus. Como está escrito em Jeremias capítulo 7, versículo 25 e 26, onde Deus diz que desde que Deus tirou os israelitas do Egito, Deus tem levantado profetas para falar ao povo. Mas algumas vezes o povo endureceu seu coração e maltratou esses profetas. Deus trouxe uma palavra, aliás, Jesus ele trouxe uma palavra de exortação aguda contra o povo, porque Jesus disse que ele levantou João Batista. E de que forma trataram João Batista? Mataram João Batista. Por que mataram João Batista? Porque João Batista tocou na ferida deles, no pecado. A partir do momento que um pregador não se esquiva de falar de pecado, a partir do momento que um pregador ele é ousado em pregar o evangelho e falar do pecado, isso vai levantar antipatia por parte de alguns. Alguns não vão gostar desse pregador. Por isso que o pregador da palavra de Deus, que tem como alvo do seu ministério ser amado por todos, vai se frustrar. Porque se é um pregador fiel à palavra, vai gerar insatisfação por parte de muitos. Jeremias prenderam Jeremias e maltrataram Jeremias, porque ele pregava a palavra de Deus. Aconteceu com João Batista. Samuel ficou profundamente triste quando o povo de Israel rejeitou Samuel como liderança, exigindo outra liderança. E Deus falou para Samuel, Samuel, eles não estão rejeitando a você,
estão rejeitando a mim. Então, olhe bem como você trata um profeta do Senhor. O povo de Israel, no período de Malaquias, tinha que entender que Malaquias era um profeta do Senhor. Meus queridos irmãos, de que maneira Deus revela a sua justiça? Através de uma sentença, através de um mensageiro e, por último, através de um pacto. Capítulo 1, versículo 1, sentença pronunciada por Yahvé. Todas as vezes no Antigo Testamento, quando o autor usa Yahvé ao invés de Adonai, Yahvé, quando todas as palavras em português estão em maiúscula, é uma referência a Yahvé, porque em hebraico está Yahvé. E quando as letras estão em minúscula, apenas a primeira letra em maiúscula, é Adonai, uma referência a Deus como os donos de escravos. Mas quando é Yahvé, é o Deus da aliança. Aliás, é um tema central em Malaquias, a aliança, o pacto. Em Malaquias, Deus revela o seu pacto, a sua aliança, especialmente em 3 ocasiões. Ele primeiro ressalta a aliança levítica, capítulo 2, versículo 4 a 8, diz assim: então sabereis que eu vos enviei este mandamento para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. A minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhe dei eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar muitos. Violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Os sacerdotes da época de Malaquias estavam, de fato, desviando-se da aliança que Deus fez com Levi. A aliança levítica é a primeira aliança. Uma outra aliança que é apontada em Malaquias é a aliança matrimonial, no capítulo 2, versículo de número 10 em diante. Você pode observar que está escrito em negrito: advertência contra a infidelidade conjugal. Então o capítulo 2 fala sobre a mulher da aliança, versículo 14. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. Agora, por que é tão importante ressaltar a aliança levítica e a aliança matrimonial? O que isso tem a ver com o pacto, com a cruz, com a salvação, com o juízo, com o julgamento? Tem tudo a ver, porque a aliança levítica e a aliança matrimonial são reflexos, ou refletem e são exemplos e modelo da aliança em Cristo, da aliança cristocêntrica, a aliança revelada em Cristo Jesus, que é a terceira e a mais importante aliança que é abordada em Malaquias, capítulo 3, versículo 1. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. A aliança levítica, a aliança matrimonial, elas apontam para a aliança do Senhor dos Exércitos. Elas apontam para a aliança em Cristo Jesus. É o Yahvé, o Deus da aliança, Deus de pacto. E o que isso tem a ver com justiça? Tem tudo a ver com justiça. Porque a partir do momento que a aliança se cumpre em Cristo Jesus, cumpriu-se toda a justiça. Aliás, desde o nascimento de Cristo até a cruz, quando João Batista ele não desejava batizar Jesus, Jesus disse para João Batista: é necessário que se cumpra toda a justiça. Essa justiça se cumpriu no início do ministério de Jesus, essa justiça se revelou em todo o ministério de Jesus, porque ele obedeceu a lei em nosso lugar, onde ele diz: eu não vim para revogar a lei, mas para cumpri-la. Essa justiça se revelou de maneira explícita e profunda na cruz de Cristo, onde ele morreu em nosso lugar, porque ali se revelou a intensidade dos nossos pecados, se revelou o quanto Deus é justo e o quanto ele não deixa impune os pecados, mesmo dos seus filhos, punindo o seu próprio filho em nosso lugar. Ali foi revelado a justiça de Cristo, a justiça de Deus. Aliás, não poderia terminar de uma outra forma a mensagem. O ambiente, o local onde se mais revelou a justiça de Deus foi na cruz. Mas ainda haverá outras ocasiões
que Deus revela a sua justiça e que tem a ver com a aliança, a promessa do pacto de que Deus vai nos purificar, como está escrito em Malaquias, capítulo de número 3, versículo 3. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas, por causa do pacto. Por que que Deus aceita um culto tão imperfeito como o culto dos crentes hoje? Se Deus não aceitava os erros dos cultos que havia no período de Malaquias, no período de Isaías, Deus não suportava aquele culto. E por que que Deus suporta e aceita nosso culto? Por acaso nós somos melhores do que os israelitas? Somos mais puros? Não! Muitas vezes os crentes oferecem um culto para Deus de qualquer jeito, faz um serviço sagrado de qualquer jeito e faz um perfeito serviço nas suas coisas particulares, mas no culto é de qualquer jeito. E como Deus aceitaria? Por causa do sangue, o sangue da aliança. É por isso que Deus aceita. É por isso que Deus aceita. Então, meus irmãos, nós temos que entender como Deus revela a sua justiça. E esse é o propósito do livro de Malaquias. E nós vamos iniciar essa série de estudos em Malaquias, para entender de maneira mais profunda isso. Nós aprendemos hoje que Deus revela a sua justiça através de uma sentença, através de um mensageiro, através do pacto. Vou repetir. Deus revela a sua justiça através de uma sentença pronunciada contra Israel. Deus revela a sua justiça através de um mensageiro, por intermédio de Malaquias, o meu mensageiro. Deus revela a sua justiça através do pacto, pronunciada por Yahvé, o Deus do pacto. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por tua palavra, Pai. Continua nos alimentando em tua palavra, Senhor, porque nós dependemos inteiramente da tua graça. Que o Senhor nos dê uma noite de descanso e uma semana abençoada com boas notícias. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus revelado na cruz e a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada um que está aqui e que está nos assistindo desde agora e para sempre. Amém. Amém, meus queridos irmãos. Quero agradecer a presença dos que estão aqui nos auxiliando nas questões técnicas, multimídia, nas questões musicais, nos auxiliando na liturgia deste culto. Queremos agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando pela internet. Que Deus os abençoe ricamente. Compartilhe essa mensagem com seus amigos, vizinhos e familiares. Logo mais, às 19h30, teremos mais um culto ao nosso Deus, ministrado pelo nosso irmão presbítero Itamar, num culto da congregação Campanário. Que Deus os abençoe ricamente. Um abraço a todos.